Quero dar as boas-vindas para você que nos visita. Seja muito bem-vindo. Estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade em nosso meio. Peço que nesse momento você não deixe nada nem ninguém te distrair. A pessoa que está do seu lado, o celular, ou aquela vontade louca de beber água na hora que começa a mensagem. Se você tiver que ir, tudo bem. Mas se você puder lutar contra essa vontade para se alimentar da palavra, para se alimentar e beber da água viva, que é a palavra de Deus, vai ser muito melhor. Abre aí, abre as Bíblias, lá em Mateus, capítulo 19. A versão que eu leio aqui é NTLH, Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Amém? Todos acharam? Misericórdia? Amém, né? Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Verso 20. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço: o que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Você já deve ter ouvido ou falado a seguinte frase: o que vale é a intenção. Às vezes não é nem uma frase dita, mas uma realidade vivida por muitos. Viver por boas intenções. Quem aqui concorda com essa frase? O que vale é a intenção. Só um concordou? Essa frase, se a gente olhar de uma maneira mais profunda, a gente vai ver que as intenções, elas demonstram as nossas motivações. E ter motivações boas é legal, mas nós precisamos ter cuidado. Por quê? A atitude correta com a motivação errada caracteriza o legalismo. O legalismo, ele fala o quê? Ele dá mais valor à essência, ele dá mais valor à forma, do que à essência. Valoriza mais os ritos religiosos do que o amor.
O legalismo, ele fecha a oportunidade para a pessoa viver pela graça. Já a motivação correta, com a atitude errada, caracteriza o liberalismo. Venha como está e permaneça como quiser. O importante é que você seja feliz. Isso é o fruto da falta de temor ao Senhor. E nós encontramos esses dois extremos em nosso meio. É muito comum. E quando pensamos só nas boas intenções, deixamos de enxergar o outro lado da moeda. Porque Deus já determinou o que devemos fazer e como fazer. Como conciliar esses dois conceitos? Essa é a questão. Porque Deus, ele se importa sim com a nossa motivação. Mas mais do que isso, Ele quer que nossas motivações sejam fruto de mudança interior, não só de ações. E a história do jovem rico, ela escancara essa necessidade de termos nossos corações transformados, enfatizando que Deus, ele não quer uma parte de nós, Ele nos quer por inteiro. Então eu quero tirar algumas lições hoje aqui sobre o que Deus espera de nós quando Ele diz: venha e siga-me. E a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, que eu aprendo aqui, é que Deus não nos quer como meros religiosos. Este homem, ele não era apenas rico. Não era apenas um jovem rico, como se isso fosse pouca coisa. Mas Lucas, narrando esse episódio, ele vai dizer que ele era um líder judeu. Esse jovem, ele não tinha só riquezas, mas ele tinha também projeção. Ele ocupava uma posição na sociedade. Ele era alguém notório, uma pessoa influente. Na cultura judaica, a juventude ia até os 40 anos. E mesmo sendo muito jovem, esse menino, que a Bíblia não relata, não fala sobre o nome dele, ele ocupava uma liderança. Não sei se em uma sinagoga ou em algum lugar na sociedade, mas Lucas diz que ele era líder. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos, o que a palavra nos diz, que ele era um guardador da lei. Uma pessoa, religiosamente falando, correta, com conduta irretocável. Um bom filho, obedecia a mãe e o pai, não dava mau testemunho para os outros, não era desonesto, era alguém com uma conduta exemplar, ali para o seu tempo e para a sua época. Mas ele não estava satisfeito com tudo que estava vivendo, e ele foi até Jesus, porque havia um vazio que nem dinheiro, nem status, fama podia preencher. E o versículo 19, na parte B, vai dizer que ele vai até Jesus e diz assim: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Até aqui, se você olhar e não, olhar com atenção esse texto, você vai achar que ele tinha boas intenções. Sim, tinha. Mas há um equívoco dele aqui. Porque no entendimento dele, a vida eterna é aquilo que você faz para Deus. Para você alcançar a vida eterna, você tem que fazer algo para Deus. E não é o fruto do que Deus fez por você. Olha a resposta de Jesus aí. Se você quer entrar na vida eterna, ele perguntou como alcançar. Ninguém alcança. A salvação é dádiva. A salvação vem pela graça, provém de Deus, não há méritos. E há o grande rio que separa o cristianismo de outras religiões. Porque todas as religiões do mundo, se você parar para estudar, analisar elas, você vai ver que você precisa fazer alguma coisa para ter a salvação.
Mas o cristianismo ele não foi elaborado pelas mentes do homem. Ele foi revelado por Deus. E mostra que a salvação não passa por aquilo que eu faço para Deus, mas aquilo que Deus fez por mim e por você em Cristo Jesus. Na Índia, por exemplo, algumas pessoas se deitam em camas feitas de pregos por longas horas em busca da salvação. Em outros lugares, as pessoas se colocam perante o fogo a ponto de se queimar em busca da salvação. Outras pessoas sobem em escadarias enormes de joelho, achando que encontrarão graça de Deus. Assim como esse jovem, há muitas pessoas que estão com sede de salvação, estão com sede da vida eterna, mas não sabem como encontrar. Acham que precisam fazer alguma coisa. Infelizmente, não é só fora do cristianismo, mas dentro do cristianismo também. Há pessoas agindo religiosamente. Pessoas que são crentes só de estética. Que falam como um crente, se vestem como crente. Falam aquele famoso crentez, mas é só por fora. Eu costumo falar que é um bolo fake. Por dentro é vazio, oco, sem sabor. Você conhece pessoas assim? Tome cuidado para você não ser uma delas. O religioso, ele critica tudo e todos. Ele não tem capacidade de amar ninguém. O religioso está sempre com o dedo apontando para os outros. O religioso, ele se considera melhor do que os outros, porque ele é salvo e o outro não. Por isso que, infelizmente, o evangelho é distorcido por aí e é visto por muitas pessoas de uma maneira errada, por esses más testemunhos. Pessoas que não vivem a palavra, vivem apenas uma religião, querem cumprir ritos e preceitos e acabam se tornando religiosos. Eu não sou salvo porque eu sou um religioso. Eu sou salvo porque eu reconheci que Jesus morreu por mim. Eu reconheci que eu sou um pecador, que eu necessito de misericórdia todos os dias, que eu necessito do perdão de Deus. E eu passo a seguir Cristo, buscando imitá-lo, para assim viver uma vida em santidade. O fato de eu estar no templo religioso não me faz melhor do que ninguém, não te faz melhor do que ninguém. E quando a gente entra no caminho da religiosidade, a gente começa a ficar seco e sem vida. Eu conheço pessoas religiosas. Pessoas que começam a se afastar de Deus e nem percebem. De pessoas, elas estão longe há muito tempo. Só quem presta são elas. E o que Jesus nos ensina não é cumprir ritos. Não é isso. O que Jesus nos ensina é que devemos amar a Ele em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus nos ensina. Isso aí só é reproduzido para quem conhece Deus de verdade. Para quem tem um relacionamento com Ele. O religioso, ele não tem amor no coração. Ele só tem palavra. O religioso, ele só conhece as práticas, mas não as praticam. Mas quem vive o verdadeiro evangelho sabe o que eu estou falando. É fácil amar. É fácil olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Mas esse jovem rico, ele não sabia o que era isso. Ele apenas administrava as suas riquezas e cumpria ali os seus ritos religiosos. Não adianta passar horas sentado no banco da igreja
ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim para tudo que é dito, mas depois não faz nada com o que Deus ordenou. Isso é o que o religioso faz. E essa aparência obediência, essa falsa obediência, não está entre os chamados pecadores, não está entre os chamados incrédulos, está entre os religiosos. Jesus, a gente vê Jesus condenando veementemente o legalismo dos fariseus. Eles colocavam fardos pesados nas costas de pessoas que nem eles mesmos estavam dispostos a cumprir. Esse é o típico comportamento do legalista. Condenar as pessoas por não fazer aquilo que ele não faz. Então, se quisermos seguir a Jesus, precisamos vencer a religiosidade e viver um relacionamento íntimo com Deus, obedecendo e cumprindo tudo aquilo que Ele nos orienta. Amém? Amém? Vocês estão comigo ainda? E a segunda lição é que para seguir Jesus é preciso renúncia. Olha aí o versículo 20. Joga aí, por favor, versículo 20, de Mateus 19. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. O jovem, ele estufa o peito e fala assim para Jesus. Eu fico imaginando a cena. Jesus, eu faço tudo isso aí que o Senhor está falando. Obedeça a todos esses mandamentos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele estava falando a verdade. Porque Jesus não desmentiu ele. Em momento nenhum, Jesus desmente esse jovem. Ele parecia, sim, um jovem exemplar, mas ele tinha uma reprovação de Deus. Faltava uma coisa. No fundo, ele sabia o que faltava. Porque a gente sabe como está o nosso coração, onde está o nosso coração. Quando Jesus diz que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, ele não está dizendo que as pessoas devem vender tudo, não, tudo que tem em seus bens. Infelizmente, há pessoas pregando esse texto fora do contexto, explorando pessoas por aí. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo a esse jovem é que o coração dele precisava desapegar das riquezas que ele possuía. Embora fosse um jovem exemplar, o seu coração estava atrelado ao seu dinheiro. E Deus, ele sempre vai dizer para mim e para você: tira o coração daquilo que está tomando o meu lugar. O Senhor, o Deus na vida daquele jovem era a sua riqueza. Ele não estava disposto a deixar tudo. E às vezes, como ele, nós queremos seguir a Jesus, mas pensamos assim: ah, não, isso aqui não preciso. Isso aqui eu não preciso deixar, não. Ah, isso aqui, mas eu gosto tanto de fazer isso. E a gente começa a justificar. A gente começa a se auto-sabotar. Eu costumo falar que a gente precisa ser radical. Porque eu vejo Jesus sendo radical com esse jovem. Eu não vejo Jesus negociando com o pecado. Com o pecado não se negocia. Você precisa ser radical com o pecado. Porque seguir Jesus implica em renúncia. Abandonar muitas coisas. E aquele jovem, ele não estava disposto a seguir a Jesus, mas sim uma religião. Ele não estava disposto a abandonar nada. E muitas vezes nós somos assim.
a gente não está disposto a abandonar, a renunciar nada para Jesus, muito menos as nossas vontades. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos leva a despir disso tudo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. O verdadeiro evangelho nos leva a abandonar as coisas fúteis e seguir Jesus por amor e não por interesse. Leva a renunciar, a vivermos uma vida na plenitude do Espírito. Esse é o verdadeiro evangelho da salvação. Pois onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração agora? Está lá em cima ou está aqui embaixo? Está nas riquezas do céu ou da terra? Onde está o seu coração? Aquele jovem, ele não estava disposto a trocar perdição por salvação. Aquele jovem, ele não estava disposto a trocar riqueza da terra pela riqueza do céu. Aquele jovem, ele não estava disposto a trocar a vida agora por uma vida futura com o Senhor. Talvez você esteja como ele hoje. Não sei como você está. Mas você, como esse jovem, conhece o seu coração. Deus está falando com você. O que você precisa deixar hoje? Porque Deus está falando com você, não é para você pensar em deixar um dia, é para deixar hoje. Porque todos nós precisamos deixar alguma coisa para seguir a Jesus. Todos nós. A mulher samaritana deixou o cântaro para trás para seguir a Jesus. Zaqueu deixou sua vida de corrupção para seguir a Jesus. Paulo deixou o seu cargo de líder religioso para seguir a Jesus. Todos nós precisamos deixar alguma coisa para seguir Jesus. Vai ter um momento que você vai precisar se posicionar. Você vai precisar sair da zona de conforto para entrar numa zona de confronto. Confronto com sua própria carne, com sua própria vontade. E muitas vezes nós não queremos, mas é necessário. Por que não queremos? Porque a gente acostuma a alimentar a nossa carne. E é difícil brigar com ela. Por isso nós precisamos alimentar o Espírito. Precisamos buscar ao Senhor. Jesus, ele vai cobrar. A única coisa que Jesus cobra de nós é que nós não coloquemos nada no lugar dele. Ninguém e nada, coisa alguma no trono que é dele. Eu entendo que Jesus, ele não faz média conosco. Sabe por que Jesus não faz média conosco? Porque Jesus tem como objetivo nos tirar do inferno para nos colocar no céu, vivendo numa eternidade que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso Jesus não está preocupado com o que você gosta ou não. Jesus está preocupado diretamente com aquilo que você precisa para viver uma vida ao lado dele. A riqueza era o ídolo daquele jovem. E se você deixar o ídolo fazer morada no seu coração, ele vai acabar com sua vida. Eu preguei um tempo atrás sobre o filho pródigo. E o filho pródigo foi até o seu pai e pediu a sua parte da herança. E o pai concedeu. Ele foi viver como ele queria. Ele começou a gastar a sua vida, gastar o seu dinheiro, gastou a sua vida, o seu dinheiro, até o ponto de acabar tudo e ele se deparar olhando para os porcos e a comida dos porcos e desejando comer a comida dos porcos. Em um momento ele cai em si e lembra: os empregados dos meus pais devem estar bem melhor do que eu nesse momento. Eu fui achar que o dinheiro, o meu ídolo, fosse me levar a um bom caminho.
mas olha onde eu estou. Bom mesmo se eu ficasse na casa do meu pai. Nós temos 2 caminhos, queridos. Apenas 2 caminhos. Ou você segue a Jesus e tem um tesouro no céu, ou escolhe o caminho que o seu ídolo está te indicando e vai acabar numa cova cheia de porcos. Só tem esses 2 caminhos. O caminho do ídolo, ele é destrutivo, tóxico. Se você quiser um tesouro no céu, largue seu ídolo e segue a Jesus. Será que você está disposto a renunciar por Jesus? Há uma história de um certo homem que estava numa região desértica e ele estava com muita sede, a ponto de morrer de sede. Ele encontra uma cabana abandonada. Ele entra nessa cabana e atrás dela havia um quintal e uma bomba d'água, velha, enferrujada. E quando ele olhou para aquela bomba, os olhos dele brilhou. Ele começa a bombear aquela bomba. E não sai nenhuma água. E por um tempo ele continua ali bombeando e não consegue ter êxito nenhum. Daí ele senta, encosta na parede e olha para o lado, próximo à bomba. E ele vê uma garrafa de água. E quando ele pegou aquela garrafa de água, havia no rótulo dela um bilhete dizendo assim: você precisa preparar a bomba com toda a água que está na garrafa. Aí tinha um PS, uma observação. Após você beber a água, não esquece de encher a garrafa para deixar para o próximo. E aquele homem pegou aquela garrafa, aquela água velha, quase cheia, e começou a olhar. Ele tinha um dilema ali. Ele começa a pensar: o que eu faço? Bebo e sacio a minha sede? Ou jogo na bomba e tenho água em abundância? Ou não? Ele começa a se relutar com seus pensamentos e resolve abrir a garrafa e jogar toda a água em cima da bomba. Ele começa a bombear novamente. E aquela bomba, depois de um tempo dele bombeando, começa a fazer um chiado. E desse chiado começa a sair um pouquinho de água, algumas gotas. E o fluxo começa a aumentar. E o fluxo vai aumentando. E a água começa a jorrar com abundância. Ele começou a beber água, tomou banho, se fartou. E pegou a garrafa, encheu. E adicionou uma pequena observação naquele bilhete. Creia, funciona, mas é preciso que você jogue toda a água antes para poder obtê-la de volta. Às vezes vai parecer ser uma perca, mas será ganho. Jesus fala que, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esse é o paradoxo do Evangelho. Aquele que quer ganhar a sua vida tem que perder. Aquele que quer ser o maior tem que ser o servo de todos. Aquele que quer ganhar precisa perder. Aquele que quer dividir, precisa multiplicar. Esse é o paradoxo do Evangelho. Mas há um porém: nós não estamos acostumados a perder. Minha oração essa noite é que você saia daqui entendendo que a renúncia ela não traz perca, mas traz ganho.
E quando você entender isso, ficará mais fácil para você abrir as mão das suas vontades e viver a vontade de Deus. Amém? Amém? E a terceira lição que eu tiro aqui está lá no verso, no Marcos, capítulo 10, versículo 20. Marcos também narra esse episódio. Marcos, capítulo 10, versículo 20. Para seguir Jesus é preciso tomar a decisão certa. E o versículo 20 do capítulo 10 de Marcos diz assim: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres e assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem viu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Embora ele fizesse uma pergunta tão importante, ele não estava disposto a cumprir o que Jesus trouxe como resposta. Será que você se identifica com ele? Porque é fácil olhar para ele e criticar. Mas esse é um ensinamento que a gente tem que trazer para a nossa vida. Será que você se identifica com ele? Você pergunta a Deus como fazer, o que fazer, que decisão tomar. Mas quando a resposta vem de Deus, você faz tudo ao contrário. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Queremos que Deus se adeque às nossas vontades. Nós queremos que a vontade de Deus seja nossa. Queremos que os princípios de Deus sejam os nossos princípios. Mas nunca vai ser assim. Deus é Deus sobre tudo e todos. Ele é rei no céu e na terra. E a palavra dele não muda. E às vezes nós não falamos, mas pensamos. Deus podia fazer assim e tal. Eu lamento falar, mas Deus não se curva para nossas vontades. Ele nunca vai se curvar. Nós precisamos nos curvarmos perante Ele. Ele está nos convidando a viver a vontade dEle em todo o tempo. A Bíblia nos mostra que o chamado de Deus é sempre um convite. Deus não impõe nada a ninguém. E eu fico pensando, se os discípulos não aceitassem o convite de Jesus, o Evangelho não chegaria até nós. Louvado seja Deus por eles aceitarem. E aquele jovem, ele conseguiu chegar tão perto de Jesus, mas tão perto. Mas como muitos não estamos dispostos a abrir mão de nada. Se você notar o texto, ele chegou ruim e saiu pior. Tem como sair pior do que ruim? Foi ele que saiu. Nunca ninguém chegou tão perto de Jesus e saiu pior do que chegou. O versículo 22 vai dizer o quê? Olha aí, joga aí o versículo 22 para mim. De Marcos 10. Versículo 22. Eu marquei errado, então volta aí. Jesus olha para ele. 21. Desculpa. Jesus olhou para ele com amor. Em outras traduções diz que Jesus o amou. O amor de Jesus nos constrange, né? Ele conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, vacilos, mas mesmo assim Ele nos olha com um olhar de amor.
aquele jovem, ele recebeu a atenção de Jesus. Ele recebeu a palavra de Jesus. Ele recebeu a solução da cura para o seu coração. Mas mesmo assim, ele conseguiu sair pior do que chegou. Ele desperdiçou a maior oportunidade da vida dele. Ele recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. E a resposta que Jesus deu àquele jovem era a que ele precisava. Ele tinha a palavra, mas não procedeu conforme a palavra. Nós temos a resposta certa na palavra, mas nós temos que tomar a decisão certa de seguir a palavra. Porque quando a Bíblia só está debaixo do braço, ou jogada em qualquer lugar, ou quando ela é um aplicativo no seu celular, que às vezes desinstala por falta de utilidade, ou de acessibilidade, ela está lá, a palavra certa. Mas as suas respostas e decisões serão erradas, porque você não está buscando a palavra. Naamã, ele tinha a resposta certa, 7 mergulhos no Jordão, mas ele relutou. Sansão tinha a resposta certa, não mexe mortos, não beba bebida fermentada, mas ele teve a decisão errada. Moisés tinha a orientação correta para entrar na terra prometida, mas ele teve a decisão errada. Eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja que preserva o ensino da palavra. E Deus, ele tem nos despertado através da sua palavra. Mas tudo isso exige uma decisão certa. Porque a mesma palavra que salva, condena. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A mesma palavra que salva, condena. Jesus falou isso. Vão e pregue o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. A mesma palavra que traz salvação traz condenação. Eu não quero jogar medo sobre você, mas isso é uma realidade espiritual que nós estamos vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ele é o nosso Pai amoroso, sim. Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama de filho amado, sim. Sabemos disso. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santíssimo. Ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Repito, eu não quero trazer medo a você. Até porque o amor lança fora o medo. Mas o temor. Porque o amor anda ao lado ao temor. Eles andam juntos. Não adianta você ficar se prostrando a Deus, ouvir a voz de Deus, pedir orientação do que fazer e simplesmente ficar fazendo as coisas que desagradam a Deus. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Não adianta tudo isso e ter um namoro onde a fornicação tomou lugar da honra. Viver uma vida de mentiras. Não adianta tudo isso e viver uma vida preso na pornografia, onde a promiscuidade é o que te alegra. Com Deus não se brinca. Não adianta ficar sentado no banco ouvindo a palavra dele, a orientação dele, e não fazendo conforme a palavra dele. E Deus é tão misericordioso com a gente que Ele dá o poder em nossas mãos. O poder de decisão. A decisão é minha, a decisão é sua de não fazer. Se você faz, se eu faço, é porque eu quero. Ah, mas o diabo não, sou eu que quis fazer. Porque eu não segui a palavra que o Senhor me deu.
E a gente tem se alimentado da palavra dele. Deus tem nos orientado bem diretamente a respeito dos nossos pecados, das nossas lutas. Se a gente não tem buscado vencer, é porque a gente não quer. Eu repito, a gente está brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Não espere mais. Tome uma decisão agora mesmo. Filipenses 2,15 vai dizer que para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandecereis como filhos de Deus, luzeiro desta geração. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade, mais uma, e pode ser a última. Saia da religiosidade. Renuncie, abre mão daquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. E aceite o convite. O mesmo convite que aquele jovem desperdiçou. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Às vezes, diante de muitas opções, não tomamos uma decisão. Mas você precisa escolher essa noite. Eu quero que toda a igreja esteja em oração. Que Deus está falando com cada um de nós. Se você for embora sem Jesus, se você for embora sem uma decisão hoje, pode ser que seja a sua última oportunidade. A Bíblia diz que agora é o tempo de aceitar. Hoje é o dia da salvação. A sua única participação nisso é só se arrepender de seus pecados e reconhecer que Jesus é o Salvador da sua vida. Essa é a sua única participação. E quando você fizer isso, você não vai estar sozinho. Existe um Deus que vai te ajudar. Essa é a maravilha do arrependimento. Você vai decidir se aceita o presente da vida eterna ou não. Se irá repetir o erro do jovem rico ou não. Ninguém jamais deu as costas para Jesus com alegria. Nunca. Devemos nos preparar para ir diante de Deus. A Bíblia diz que o encontro com Deus já está preparado. Jesus ama você. Ele morreu por você e ressuscitou. Agora você precisa se arrepender e colocar a fé nele. E se confessarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos com o nosso coração que Deus o levantou dos mortos, seremos salvos. Mas todos os que receberam, deu-lhes a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem em seu nome. Tudo é questão de crer. A palavra crer significa compromisso. Eu quero te perguntar, enquanto toda a igreja está de olhos fechados, ninguém vai olhar. Você se compromete com Jesus hoje? Levante uma das suas mãos nesse momento. Amém, amém, amém. Pode abaixar, amém. Hoje você entrega seu coração a Jesus, tem uma decisão que vai mudar, não agora, mas vai te mudar para a eternidade. Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você, enquanto toda a igreja está em oração. Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus.
Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua decisão, pela sua escolha. E a gente vai cantar, na verdade a gente vai orar cantando nesse momento. A gente vai falar com o Senhor nesse momento através de uma canção. Eu peço que todos se coloquem de pé. Enquanto a gente estiver orando, cantando, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente para que a gente ore junto ao final. Para que todos nós possamos nos prostrar diante do Senhor, que faz mudança na vida. Aquele jovem perdeu a oportunidade de não seguir a Jesus. Você não pode perder essa oportunidade hoje. Vem aqui na frente enquanto a gente está cantando, em nome de Jesus. Se tiver com vergonha, chama alguém que está do seu lado. Venha. Não deixe de vir. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Jesus, não deves nada para mim, mas que no que podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. E lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim,
gente, dá tempo ainda. Vem aqui. Você que está se decidindo hoje, vem aqui. Dê esse passo de fé. Chamar os líderes do PGM para vir aqui à frente, para estar recebendo. A galera, chamar a galera do PGM aí também, os líderes. Fale com o Senhor nesse momento. Fala. Declare ao Senhor. Deus se faz presente nesse lugar. Declare de todo o seu coração. Vai. Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo tem de seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo tem o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A sua